Quem é vivo sempre aparece. E hoje, para a gente conversar sobre os melhores de 2024. Bora lá? Oi, gente! Quanto tempo, né? Nossa, eu tava super sumida por aqui. Mas ao longo aí dos próximos dias a gente vai conversar bastante, vocês vão entender a razão do meu desaparecimento. Mas enfim, tô muito feliz de estar de volta. Quero desejar a todo mundo um excelente 2025, que seja um ano de muita paz, muita saúde, muitas alegrias, boas leituras, enfim. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre os melhores livros de 2024. Sim, gente, eu li muita coisa, mas infelizmente não consegui trazer muito conteúdo aqui pro canal. A vida mudou, em breve a gente vai conversar um pouco sobre isso. E isso exigiu de mim um certo tempo. Então, eu dei uma parada no canal, fui me dedicar a outros projetos, mas eu não deixei de ler. Vocês sabem que a vida pode nos atropelar, mas o bom leitor nunca tá sem um bom livro, né? Então, li muita coisa assim em 2024, grande parte das coisas para a faculdade, tô fazendo psicologia, em outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, eu fiz um balanço, demorei um pouco porque viajei no fim de ano, a família depois estava aqui em casa, enfim, então estava aproveitando ali com as pessoas, né? A gente precisa fazer isso, aproveitar com as pessoas que a gente ama. E agora sim, pronta para fazer esse balanço e compartilhar aqui com vocês. Então, primeiro, antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se ainda não está inscrito, ativar o sininho de notificações, assim todo o conteúdo novo chega para você, deixar o like, isso é muito importante para mim, e para você compartilhar com outras pessoas que possam se interessar pelo conteúdo. Então vamos lá, gente. Em 10º lugar, assim, eu organizei 10 livros que foram os meus livros preferidos de 2024. Fui colocando aqui uma certa ordem, mas me doeu no coração em alguns momentos colocar um numa posição, o outro em outra, como se eles fossem assim muito melhores entre si. Na verdade não é isso. Eu adorei todos esses livros. Acho que todos eles tiveram um peso, uma importância ao longo do meu ano. Mas enfim, para não ficar desorganizado, eu coloquei essa estrutura de 10º, 9º, enfim, mas talvez se vocês me perguntarem amanhã ou depois eu traga numa ordem diferente. Então todos esses livros foram muito importantes ao longo do meu ano e eu super recomendo todos, tá? Mas começando aqui em 10º lugar, O Pastoral Americana, do Philip Roth. O Philip Roth é um autor que eu conheci com um livro chamado Indignação, e que eu gostei bastante, comprei outros livros dele, mas não dei sequência na leitura das obras dele. E aí, ano passado, bem no comecinho do ano, eu comecei a ler Pastoral Americana e, gente, eu amei esse livro. O Philip Roth, para quem não conhece, ele era um escritor norte-americano, ele nasceu em 1933, ali em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e ele faleceu em 2018 também nos Estados Unidos. Em 1977, ele ganhou o prêmio Pulitzer com Pastoral Americana. Então, esse é um livro que foi muito importante dentro da obra do Philip Roth. O Philip Roth, eu não sei se vocês aí já leram, e para quem leu se concordam comigo, ele é um autor, assim, que ele tem um humor ácido, ele tem um olhar muito crítico, principalmente referente à sociedade norte-americana. E ele também traz ao longo do livro dele cenas em que a gente fica muito impactado. E nesse livro aqui, gente, tem uma cena bem picante que, enfim, para mim foi uma cena muito difícil de ler, porque ela tinha um teor ali, enfim, pesado, tá? Se eu não me engano, eu acho que eu não trouxe resenha dele aqui pro canal. Eu trouxe, acho que um vlog de que eu tava entrando no emprego novo, que aliás foi um fiasco, mas enfim, e que eu tava lendo Pastoral Americana. Mas se interessar, deixem aqui nos comentários, eu preparo uma resenha e trago sobre esse livro, acho que vale super a pena. Aqui, na minha opinião, a gente vai acompanhar ilusões perdidas. Pessoas que se iludiram com um determinado sonho, que nem sempre é somente individual, muitas vezes é cultural, e que a vida vai atropelando e mostrando que não é bem dessa forma.
Então, nesse livro aqui, na minha opinião, se eu puder fazer uma síntese, é isso. A gente vê uma série de ilusões, principalmente daquele sonho americano, indo por água abaixo. A gente vai acompanhar a história do Seymour Levov, que é descendente de judeus, os pais batalharam muito para que eles pudessem ter uma vida melhor. Ele foi um atleta muito famoso ali na comunidade quando era jovem. Depois ele se torna um empresário bem-sucedido, pai de família, a família dos sonhos, né, americano. Ele acaba indo um pouco contra a família judia para se casar com uma pessoa católica que era a Miss não sei o que lá, de 1941. E esse casamento parece o casamento dos sonhos, né? Filhos lindos, um trabalho bem sucedido, industrial e não sei o quê. Mas conforme a gente vai lendo a história, a gente vai vendo que não é bem assim. E quando a gente acompanha a filha do Seymour Levov, que é ali a terceira geração dessa família, a gente vê que ela está muito determinada e encontra todos esses valores e que o pai está ali fazendo um esforço muito grande de imputar valores que já não fazem muito sentido. Então, gente, não quero ficar me delongando aqui, senão o vídeo vai ficar enorme, mas é um livro que eu adorei e que vale muito a pena. Bem naquele teor aí, para quem conhece Philip Roth, com várias cenas bem picantes, bem chocantes, enfim. Em nono lugar, pessoal, e esse me doeu colocar em nono, mas enfim, eu trouxe o Livro Vermelho do Jung. Deixa eu colocar aqui de uma forma que não dê muito reflexo. Essa é uma edição que sai pela editora Vozes e que não tem nenhuma imagem, porque o Livro Vermelho do Jung com imagem é um livrão enorme, mais de R$1.000 é meu sonho, mas enfim, ainda não deu. Então eu li o texto na íntegra aqui e, na medida do possível, fui buscando algumas imagens ali pelo YouTube ou pelo Google, enfim. Vocês sabem, pelo menos quem me acompanha há um certo tempo, que eu sou aficionada pela psicanálise, mas Jung, né, Jung era psiquiatra, Freud neurologista. Jung começa na sociedade ali psicanalítica, depois ele e Freud acabam se distanciando por algumas divergências de pensamento. Mas o Jung, ele tem uma importância muito grande para a psicologia na medida em que ele vai trazer conceitos como arquétipo, inconsciente coletivo, e ele tem uma obra muito impressionante porque ele acaba se abrindo a possibilidades que o Freud, muito mais pragmático, nem olhava. Por exemplo, astrologia, que são temas que vocês sabem que numa determinada medida eu gosto. Mas enfim, aqui no Livro Vermelho a gente vai encontrar um Jung conversando consigo mesmo, com as suas vozes internas. E em alguns momentos isso vai ser bastante perturbador. Então ele vai falar de pulsões, e aí, gente, me desculpa quem é aí especialista em psicologia analítica, entende muito mais de Jung do que eu. Não sei se na psicologia analítica a gente fala de pulsões, mas enfim, ele falando com seus impulsos internos, com as suas vozes. Sabe aquela vozinha na nossa cabeça que a gente quer ir para um lado e ela fala que a gente não é capaz, de que isso não é possível, de que a gente está viajando na maionese? Pois é, não é só na nossa cabeça não, e isso estava muito presente em Jung. Muita gente, inclusive, fala que Jung tinha ali as suas questões, que ele era talvez ali psicologicamente afetado e que ele se autocura, mas aqui a gente vai encontrar o Jung muito cru, dialogando consigo mesmo, uma escrita maravilhosa. Inclusive o Jung lia muito, ele tinha, né, uma erudição, uma formação bastante interessante, e isso reflete na escrita dele, que é uma escrita muito gostosa da gente acompanhar. E na minha percepção, tirando o teor psicológico que exige de nós um pouco mais de atenção, é uma escrita muito tranquila da gente acompanhar. Esse livro, ele demorou uma década para ser liberado pela Sociedade de Herdeiros do Jung. Então é um livro que a família segurou muito para deixar vir a público, mas que quando saiu se tornou um grande sucesso. Então, gente, fica a minha forte indicação, não só para quem gosta de psicologia e tem uma predileção, né, talvez aí
por essas teorias que vão falar do inconsciente, o Jung também do inconsciente coletivo, mas de forma geral para todo mundo, porque a gente tem essas vozes internas falando com a gente o tempo todo e saber que isso é normal, não acontece só com a gente, acontece com todo mundo. E que é possível criar um diálogo interno mais saudável, isso pode ser de grande valia. Então, Jung, com certeza. Eu já tinha lido do Jung, não só do Jung, né? Porque, na verdade, ali a gente tem uma série de seguidores do Jung escrevendo aquele livro, O Homem e Seus Símbolos. Eu já tinha amado, o primeiro texto é do Jung. Enfim, tô dando sequência na medida do possível, mas agora com a faculdade de psicologia e logo mais a gente vai ter que escolher a linha que a gente precisa seguir, porque não dá para estudar tudo. Talvez não seja por Jung que eu vou seguir, mas enfim, gente, é excelente. Em 8º lugar, eu tô olhando aqui no computador que eu fiz uma cola. Eu coloquei o Só Depende de Mim, da Sarah Kubrick. Ela é uma terapeuta existencialista. Se eu não me engano, ela mora no Canadá. Na verdade, a gente tem pouca informação sobre a biografia dela. Isso mostra que ela quer ser muito mais reconhecida pela teoria dela, pelo que ela traz, pelo trabalho, do que pela pessoa em si. Mas ela é uma terapeuta existencialista. Eu tava na livraria Martins Fontes, lá na Avenida Paulista. Esse livro me chamou muito a atenção, eu comprei e devorei e tenho indicado ele para muitas pessoas. E aí, gente, eu acho que tem um ponto importante que é o seguinte: a teoria existencialista não é exatamente uma teoria psicológica que eu olhava muito. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela psicanálise, que é uma teoria mais determinista. Grosso modo, nós somos determinados pelo conteúdo inconsciente, que é possível dialogar com ele, mas nós somos determinados pelo conteúdo inconsciente. E quando a gente fala de uma teoria existencialista, a gente já está falando de uma teoria não determinista, que diz que a gente nasce com grande potencial para se desenvolver e que a gente vai ou não chegar ao topo do nosso potencial, dependendo muito das nossas escolhas, e que a gente tem liberdade para fazer essas escolhas, mas a gente também tem que ter responsabilidade de bancar o que essas escolhas nos trazem, né? E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, ela citando Sartre, a gente vai ter ela citando vários outros autores, como Kierkegaard, Heidegger, enfim. Mas é um texto fácil de ser lido, e ela vai falar principalmente, olha, como conhecer e aceitar a si mesmo e viver com autenticidade e sentido. E ela vai contando um pouco pra gente, não só de si própria, mas também de alguns pacientes que por não se aceitarem iam vivendo uma vida inautêntica. E aí, ser autêntico, essa questão da responsabilidade, da liberdade dentro do existencialismo, vejam, a gente não tá falando de uma liberdade no dito popular. Então tem uma série de conceitos aqui por trás, mas que ela vai, de uma forma geral, trazer e a gente vai conseguir se situar. Eu tive existencialismo esse ano passado já, né, na faculdade. Então casou muito, porque aqui eu consegui ver na real, ali na clínica, um pouco do existencialismo sendo trabalhado. E foi bacana para abrir um pouco a minha mente, porque, como eu disse, né, eu sempre lendo muito teorias mais deterministas, como psicologia analítica, psicanálise, enfim. E aqui a gente vem de uma visão totalmente diferente, que é bacana e que eu consegui trazer pontos que dá para aplicar na nossa vida e que foi bem bacana. Então eu indico, é um livro relativamente curto, sai pela Sextante, são 200 e poucas páginas, e acho que ela fez um trabalho maravilhoso aqui. Daí, na sequência, pessoal, deixa eu baixar aqui o meu computador pra gente ir seguindo. Em 7º lugar, eu trouxe esse livro que pra mim foi uma releitura, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. A Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma médica formada pela USP e ela é especialista em tratamento paliativo, ou seja, ela trata pessoas na fase final de vida. Ela traz aqui um tema que é bastante polêmico, né? Que é a finitude, principalmente, óbvio, da vida. Que é sempre algo que a gente não quer olhar, que a gente acha que é uma conversa pesada
e que a gente acaba evitando de alguma forma, sendo que todos nós passaremos por essa experiência, vivendo a finitude dos nossos entes queridos e a nossa própria finitude, mas é algo que a gente procura não olhar e tem uma série de razões psicológicas para isso. Mas eu acho que ela trata aqui num livro bem curtinho, de uma forma muito delicada, como a gente pode olhar para isso sem ter medo e como a gente pode olhar para isso sem complicar ainda mais o nosso luto. E aí, para além de pensar sobre isso com a finitude da vida, a gente pode pensar que luto a gente não vive só quando perde alguém, mas a gente pode, por exemplo, viver o luto quando a gente perde um emprego que a gente gostava muito, quando a gente abre mão de um relacionamento ou o relacionamento abre mão da gente. Enfim, a gente pode viver vários lutos ao longo da vida. O luto de si mesmo, quando, por exemplo, um filho nasce e a gente pouco fala sobre isso. Quando nasce a mãe, morre uma outra faceta nossa que nem sempre é fácil da gente abrir mão. Então, esse é um livro que me toca muito nesse sentido. Gente, desculpa, balançou aí a Nina, a cachorrinha tá dormindo aqui debaixo. Aí ela se mexe e treme tudo. Enfim, então, em sexto lugar, eu vou trazer da Sally Rooney o Intermezzo. Não sei se é assim que fala, Intermezzo, sei lá. A Sally Rooney, ela tem sido aí uma autora bastante falada, bastante hypada, todo mundo falando muito dos livros dela. Tem alguns livros que eu li e gostei, outros que eu não gostei tanto, mas esse aqui foi um livro que eu achei maravilhoso. A gente vai acompanhar aqui a história de dois irmãos, o Peter e o Ivan. Eles têm uma diferença de idade de 10 anos e eles têm vidas totalmente diferentes, mas não somente a vida, né? Por exemplo, o Ivan, que é o mais jovenzinho, ele vive de jogar xadrez e competir e ensinar. E o Peter é um advogado relativamente bem-sucedido, que já tem uma outra visão da vida, do dinheiro, de como se vestir, de como se portar. Enfim, então a gente tem aqui, né, essa diferença entre eles. Mas eles estão passando por um luto, gente. Isso não é spoiler, porque tá aqui atrás, ó, na quarta capa, você já sabe que o pai deles faleceu e que eles estão passando por esse luto. E como que cada um vai vivenciar isso, as brigas e as confusões que surgem disso, desses encontros entre eles. E um outro ponto também é o seguinte, como apesar de todas as diferenças, o laço sanguíneo e de afetividade construídos na infância fazem em algum momento eles se encontrarem e se acertarem de alguma forma, né? Então, para mim, é um livro que vai falar muito dessa questão das diferenças serem de alguma forma equilibradas ou suprimidas na medida do possível por laços sanguíneos, por história que você constrói na infância, por família, esse tipo de coisa. Então, um livro que eu gostei bastante, é um livro que sai pela Companhia das Letras, né, como os outros livros da autora, um pouco mais de 400 páginas, mas a leitura para mim voou. Em quinto lugar, gente, eu trouxe aqui uma edição da tag Experiências Literárias, de quando eu assinava a tag Curadoria, não assino mais, já tem bastante tempo, mas enfim, é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse é um livro que já estava aqui há um certo tempo, eu tinha muita vontade de ler, mas ia postergando. E aí, ano passado eu li, é um livro bem curtinho, que a gente tem aqui quase 200 páginas, então um livro bem curto. O Dino Buzzati era um autor italiano, e, na verdade, a gente tem outros autores italianos que, pelo menos aqui pra gente, chegam com mais facilidade, e o Dino Buzzati talvez da gente não fale tanto assim, embora, né, pra quem é leitor e gosta mais de leitura um pouco mais clássica no sentido de clássicos, né, não, enfim, leituras gregas ou qualquer coisa nesse sentido, mas de livros que já estão escritos há um certo tempo, que não esgotam de dizer o que precisam dizer e dialogam com diferentes fases da sociedade, né? É isso que eu quero dizer. Então, O Deserto dos Tártaros, gente, é uma leitura muito existencialista. E aí, como eu disse para vocês, no semestre passado, na faculdade, eu tive existencialismo. E aí, isso me marcou muito, me pegou muito
e vocês vão ver no próximo vídeo, que é os livros para 2025, que me pegou mesmo, porque tem vários livros ali numa pegada existencialista. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar o Giovanni Drogo, que é um tenente jovem que recebe a missão de ir pro Forte Bastiani, que é esse forte que tá ali numa divisa, né, numa fronteira na qual não acontece nada, mas ele é jovem, ele tem toda uma ideia ali de uma carreira gloriosa, que vai ter algum evento marcante, que vai colocar ele famoso e para a posteridade, e ele sobe esse Forte Bastiani, e já na subida ele encontra uma pessoa que vai dizer para ele, não sei se é bem assim, mas enfim, ele deixa passar essa dica. Chega lá no Forte Bastiani e vê que as coisas não eram exatamente como ele imaginava. E aí, quando ele vai dizer que ele não quer ficar ali, que ele quer ir embora, vão dizer para ele qualquer coisa do seguinte: puxa, mas você chegou agora, se você ficasse aqui pelo menos 4 meses, seria tão bom para tua carreira. Eu entendo que você vai embora, tal, não sei o quê, mas fica um pouco, tal. E ele fala, tudo bem, 4 meses passam rápido, eu vou ficar aqui. E aí, gente, esses 4 meses vão virando uma vida. E uma vida de espera em que nada acontece. E que mesmo nada acontecendo e se tendo muita vontade de reagir, não se reage. E aí eu preciso dizer para vocês que eu fiquei muito, muito angustiada com essa leitura. E eu fui pensando muito sobre as coisas que a gente vai esperando acontecer, ou que a gente coloca a nossa felicidade a partir daquilo que pode acontecer, e a gente deixa de agir esperando acontecer algo que nunca acontece. E aí, gente, pra mim, isso pegou muito fortemente, porque eu vou ser muito transparente aqui com vocês. Talvez eu estivesse numa vibe até meio baixa, assim, na minha vida, porque eu tava esperando, de alguma forma, algumas coisas do passado retomarem. E que eu fui entendendo o seguinte: não vai retomar, se retomar também não seria bom. E isso é uma resistência interna minha de me jogar no novo, porque o velho é ruim, mas eu já conheço. Então ali eu sei me organizar. E o novo eu não sei. Mas ele pode ser muito melhor e a gente vai criando uma série de resistências e a vida vai passando, a gente pisca, envelheceu. E a vida vai passando e você esperando algo que você tem clareza de que não é bom. Às vezes você tem clareza de que não vai acontecer, mas você não consegue reagir. Então, assim, gente, eu fiquei muito angustiada lendo esse livro, mas ele foi uma sacudida pra mim. E foi um livro, assim, muito importante ao longo do meu ano. É um livro que em muitos momentos... Assim, é um livro que não acontece nada, gente. Só que esse não acontecer nada é que você tem que parar pra pensar. Sabe? Então, assim, incrível, incrível, incrível. Na sequência, eu trouxe em 4º lugar um livro que também, na minha opinião, é bastante existencialista, vai dialogar de alguma outra forma ali com os livros que eu fui lendo ao longo do ano, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse é um livro que eu já tinha ele aqui numa edição de bolso da Companhia das Letras, mas quando eu fui para o Rio ficar em Copacabana com o João, a gente foi até Ipanema e lá eu visitei a livraria da Travessa, que é incrível, e acabei comprando essa edição em capa dura. O Milan Kundera, ele era tcheco, mas ele viveu exilado na França, onde ele faleceu em 2023. No livro, a gente vai encontrar o Thomas e a Teresa, a Sabina e o Franz, dentre outros personagens, mas esses seriam os principais, na minha opinião, principalmente o Thomas e a Teresa. E a gente vai acompanhando os encontros e desencontros desses personagens. A gente vai acompanhando também a busca de alguns por uma certa leveza na vida e chegando à conclusão de que o ser humano não consegue ter essa leveza, é insustentável essa leveza, essa falta de responsabilidade, essa falta de entrega ao longo da vida. Se você opta por essa vida sem entrega, você talvez não construa vínculos, e vínculos não só com pessoas, mas com a sua profissão, com a sua comunidade. Então, de uma certa forma, o que ele vai trazer pra gente é que essa ideia de ter uma vida totalmente leve é ilusória. E a gente também vai refletir muito sobre
destino, o que é determinado e o que a gente constrói e o que é simples acaso. Então, em um dado momento, né, o Thomas, ele era médico cirurgião, e ele vai conhecer a Teresa, e ele era um baita de um mulherengo, ele tinha várias amantes, várias pessoas, né? Ele saiu de um casamento, deixou a mulher e o filho para trás, nunca mais procurou olhar para aquele filho nem para aquela mulher, e ele, enfim, ele estava sempre com uma mulher diferente, se colocando ali, né, naquela experiência de conhecer várias mulheres, até que a Teresa aparece na vida dele e eles acabam construindo uma relação mais duradoura, que em vários momentos vai trazer muito sofrimento para ela, e é muito angustiante a gente acompanhar os sonhos da Teresa, principalmente em relação às traições do Thomas, da parte dela que ela tá deixando morrer para estar naquele relacionamento, e dele também, né? E aí ele refletindo muito sobre isso, se não seria melhor ter uma vida leve, mas ele vai chegando à conclusão de que essa leveza é meio insustentável. E de uma forma geral, ele vai chegar no momento que ele vai chegar à conclusão de que a Teresa é um fruto de 6 acasos na vida dele. Então é destino? Não, na percepção dele ela é um fruto de 6 acasos. E aí a gente vai refletir muito sobre isso, né? E aqui também a gente vai acompanhar a invasão russa na Tchecoslováquia. E como que isso mudou a vida das pessoas que viviam naquela república. Por exemplo, o Thomas, né, que era médico cirurgião, vai passar a ser lavador de vidraça. Então, é um livro incrível, gente, que acho que todo mundo deveria ler. Não agrada a todo mundo. Por exemplo, o Thomas é um personagem que em alguns momentos é difícil da gente engolir, mas é um livro que vale muito a pena por essas reflexões que a gente vai fazer sobre a vida, sobre as nossas crenças. Eu acho que é muito legal. Daí, em terceiro lugar, eu trouxe O Morro dos Ventos Uivantes, e aí vocês já devem estar pensando, lá vem a Daisy de novo falar do Morro dos Ventos Uivantes, porque vocês sabem que é meu livro preferido da vida. Eu já li esse livro mais, sei lá, de 15 vezes, li de novo ano passado, gente, li nessa edição da Zahar, que é a edição que eu mais gosto. Ela é pequenininha, mas é uma edição que eu gosto muito. E sim, ele segue sendo meu livro preferido da vida, tá? Eu trouxe ele em terceiro lugar porque para mim ele não era mais uma novidade. Mas é um livro que ele permanece sendo o meu livro preferido da vida, né? De forma geral, eu sempre gostei muito da literatura das irmãs Brontë, A Moradora de Whitefell Hall, os livros, né, da Charlotte, por exemplo, Jane Eyre, e não só, eu já li outros livros dela também, mas O Morro dos Ventos Uivantes é o meu preferido. É um livro muito polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia, até porque aqui a gente tem relações bastante complexas, né? Amor e ódio aqui se confunde o tempo inteiro, mas eu entendo que ele descreve relações de um período em que a gente não tinha tanto teor psicológico se falando abertamente, as relações eram muito veladas, você não tinha essa abertura para falar sobre essas coisas. A gente fala, né, que o Heathcliff era um cara odioso, mas a Cathy também não era uma pessoa fácil, né? E que mesmo nesse ódio é que eles se encontram, que essas almas se encontram. Enfim, é um livro bastante polêmico, mas, gente, ele segue sendo o meu preferido da vida. Fica em terceiro lugar porque pra mim não era uma novidade, mas é um livro que eu amo. Daí, em segundo lugar, eu li no Kindle. Deixa eu assoprar aqui que tá com um pouco de poeira. Eu li, então, no Kindle, Uma Confissão do Tolstói. E aqui, gente, a gente vai encontrar um Tolstói boladão na maturidade, refletindo sobre uma série de aspectos políticos, religiosos, sociais e metendo a boca no mundo mesmo. Então, aqui a gente já tem um Tolstói que tinha seus principais romances já circulando, que tinha já uma certa fama como escritor, e que ele vai refletindo, inclusive, sobre o que é a fama do escritor, por que o escritor acha que é muito superior ao restante da sociedade, o que ele faz com essa linguagem e o que ele finge fazer, porque ele, né, traz aqui que muito escritor finge ser algo que não é.
E depois ele vai falar da religião, principalmente da Igreja Ortodoxa ali na Rússia. Ele vai falar das discrepâncias sociais e de que, por exemplo, aquele mujik que está ali plantando na sua terra, de repente tem valores mais sólidos do que o cara que está comendo um banquete. Então, assim, aqui, gente, como eu brinquei ali no começo, a gente vai encontrar um Tolstói boladão, metendo a boca no mundo, mas falando de coisas muito concretas, muito reais, que ele precisou de muita coragem para falar na época em que ele falou, mas que se a gente for refletir serve até hoje. Então, um livro assim incrível e curtinho, mas que, embora curto, ele dialoga com a gente muito tempo depois da leitura ter terminado, pelo menos foi assim comigo. E aí, gente, em primeiro lugar, eu trouxe Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. A Hanya, ela é uma escritora norte-americana, ela cresceu no Havaí e ela ficou muito famosa com esse livro aqui, embora já tenham outros dela, eu tenho um ali até que ela lançou mais recentemente, que eu ainda não li. Mas Uma Vida Pequena, olha que coisa engraçada, né? Eu fui morar em Curitiba em 2017, tinha uma livraria Saraiva bem pertinho de onde eu morava, e aí eles estavam fazendo uma promoção lá, e aí o João o João pequenininho pegou esse livro e falou: mãe, eu quero dar esse livro pra você, né? Claro, gente, aquele pequenininho, quem pagou fui eu. Mas eu acabei pegando o livro e deixei ali, pela capa não levei muito a sério. E esse livro ficou aqui em casa, olha, um tempão. Ele tá até todo já pintadinho, não sei se dá pra vocês verem, que esse papel da editora Record não é muito legal. Então assim, ele já tá todo envelhecido pelo tempo e tal. E aí, ano passado, eu tava numa vibe assim, meio pra baixo, com algumas coisas que tinham acontecido. Queria uma leitura que me prendesse, que eu realmente quisesse... não pra me alegrar, mas assim, que me prendesse a atenção, porque eu tava com muita dificuldade de ler, tava começando livros e não tava conseguindo avançar. E aí, quando eu peguei esse livro aqui, gente, eu simplesmente devorei. Foi aquele livro que assim, eu ficava contando as horas pra poder ter um tempinho pra ler um pouco mais. Então aqui a gente vai encontrar 4 amigos que se formaram na Universidade de Massachusetts e depois eles migram para Nova York para tentar melhorar de vida. Só que a gente sabe que você ir para uma cidade grande, muitas vezes sem um tostão no bolso, não é fácil. Então a gente vai acompanhando ali as desventuras, as dificuldades que eles encontram nessa ida para Nova York, essa cidade grande que promete muita coisa, mas que também traz muita dificuldade. E como muitas vezes eles só têm um ou outro para se apoiar. Mas para além da história desses 4 amigos, a gente vai acompanhar principalmente a história do Jude, né, que tá aqui na capa, que é uma história tristíssima, tristíssima. E que a gente vai acompanhar aqui, gente, até me arrepiei agora falando. A gente vai acompanhar aqui como traumas vividos na infância e na adolescência não são superados na vida adulta só porque você tem dinheiro, porque você é um advogado de sucesso, porque você tem posição, porque você fica famoso. Então, assim, a fama, o dinheiro não apagam traumas que ficaram muito profundos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode fazer toda a loucura que você quiser, e mesmo assim, aqueles traumas estarem batendo na tua porta o tempo inteiro. Mesmo que conscientemente você queira virar essa chave ou trancar isso dentro de uma porta, né, no inconsciente, mesmo que você queira jogar isso lá pro inconsciente e nunca mais olhar, aquilo ali fica batendo na porta como sintomas, enfim, de uma série de formas. Então, gente, foi assim tristíssimo acompanhar o livro. Mas assim que eu terminei o livro, eu já tinha vontade de pegar ele e ler de novo. Muitas vezes eu leio esses livros, assim, que ficaram mais hypados, tal, e assim que eu leio, eu já dou e tudo, mas esse foi um livro que eu não consegui doar. Eu deixei aqui em casa, porque em algum momento eu quero ler essa história de novo. Sei que aí no YouTube muita gente já leu esse livro, né, porque ele não é um livro novo.
E tem gente que ama, tem gente que odeia. Já vi muita gente chorando gravando vlog sobre esse livro aqui. Inclusive, tem uma moça britânica que eu gosto de acompanhar o canal dela, que ela chorava baldes lendo esse livro. E na época eu até achei, nossa, meio forçado, mas depois quando eu li também me segurei. Eu não sou uma pessoa, gente, que chora lendo livro, tá? É muito difícil. Dou risadas, fico triste, mas assim, chorar é difícil. Mas esse aqui me tirou, assim, algumas lágrimas, sendo bem transparente com vocês. Então, assim, uma história muito bem escrita. Tem gente que fala, poderia ser muito mais curto. Acho que ela foi esticando a história, pondo mais sofrimento que não precisava. Na minha opinião, o livro foi na medida. É um livro perfeito? Não. Mas um livro muito, muito, muito bom, que vale a pena ser lido. São, sei lá, 700 e tantas páginas, né? Sai pela editora Record, mas assim, é um livro que voa. Em alguns momentos você vai precisar parar, dar uma respirada, porque realmente é um livro muito triste, mexe muito com a gente, mas um livro, cara, que pra mim, assim, em teor literário, claro que a gente tem, por exemplo, O Deserto dos Tártaros, a gente tem A Insustentável Leveza do Ser, a gente tem o próprio livro do Jung aqui com teor literário, assim, pelo menos a escrita, a construção muito melhor, na minha opinião. Mas por que que esse aqui ficou em primeiro lugar? Porque a história me tocou do início ao fim e me prendeu do início ao fim no momento em que eu estava com muita dificuldade de pegar um livro para ler. Então, ele foi um livro que me marcou afetivamente. Por isso, ele merece o primeiro lugar e eu indico para todo mundo ler, certo? Gente, coloquem aqui nos comentários para mim se vocês leram algum desses livros, se vocês concordam comigo que eles são realmente muito bons. Coloquem para mim quais foram os livros que vocês mais gostaram de ler ao longo de 2024. Enfim, gente, na medida do possível o canal tá de volta. Já tem outros conteúdos gravados e programados aqui para vir, então não vou gravar esse e sumir de novo. Espero que esse ano eu consiga me organizar para a gente vir aqui conversar mais. Talvez não só sobre livros, mas bater um papo sobre a vida também. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso também, certo? Muito obrigada, ótimo ano para vocês e a gente se vê em breve.